Olá, tudo bem? O meu nome é Stephanie. Seja muito bem-vindo ao meu canal aqui do YouTube. Esse vídeo ele não vai ser nada elaborado, né? É muito simples, eu tô fazendo a maior simplicidade aqui, mas com o objetivo de te ajudar. Se você descobriu o câncer de mama há pouco tempo, ou se você passou por essa experiência, né? O meu objetivo é ajudar você com relação a isso, paciente. Deixando claro que eu não sou médica, né? E eu jamais vou indicar nenhum tipo de tratamento aqui. Na verdade, o que eu quero passar para vocês é a minha experiência como paciente, o meu olhar de paciente e coisas que nunca me falaram às vezes e que eu tive que descobrir ou que eu tive que aprender na prática, e também algumas das coisas que a minha médica me ajudou bastante, que eu sei que infelizmente muitos profissionais às vezes não passam, né? Então o meu objetivo é sempre ajudar. Então vamos lá, né? Esse vídeo de hoje, conforme o tema do canal aqui, né, do vídeo, ele é sobre você pesquisar sobre a sua doença. Então, acabei de descobrir o câncer de mama, devo pesquisar ou não? Então, são coisas bem interessantes, né? É uma coisa assim que você deve ter que ter um equilíbrio sobre isso. Então, por exemplo, na minha prática, né, o que eu percebi? Tudo aquilo que a gente tem na gente, a gente deve pesquisar. Então, se você tem uma gordura no fígado, esse é o meu pensamento, né? Aquilo que você passa, a primeira pessoa que tem que estar interessada em você é você, né? Não podemos deixar tudo na mão dos médicos, né? Afinal de contas, quem tá passando pelo diagnóstico é você. Então, por exemplo, o que a gente tem que ter de equilíbrio, né, nesse aspecto? Muita gente, eu já ouvi falar assim, eu não gosto de pesquisar sobre isso porque a gente fica paranoica ou porque a gente acaba lendo coisa que não devia, né, e tudo mais. Então, por isso, a gente tem que saber aonde pesquisar. Então, o que você deve fazer? Eu tô passando pelo sintoma tal. Deixa eu pesquisar se esse sintoma ele é comum, se tem algo de grave nisso, o que os estudos científicos mostram sobre esse sintoma. Tem um nome, isso que eu tô sentindo, para eu conseguir passar pro médico? Quais são os tratamentos mais comuns, né, que eu vejo ali nesse estudo, nessa matéria desse hospital tal, entendeu? Então, esse tipo de pesquisa, ela é produtiva. Agora, eu vou lá no YouTube ficar lendo comentários de quem passou, fulana também teve igual o meu e morreu e não sei o que. Então, isso não é produtivo. Isso não faz bem. O YouTube, né, aqui a plataforma, né, que nós estamos até fazendo aqui os vídeos, ela é muito produtiva, ela ajuda muito. Então, se você colocar palavras-chave aqui, né, se você souber pesquisar, como eu acabei fazendo, então desde o início você consegue achar várias videoaulas muito legais, inclusive de médicos, que às vezes são feitas até para você, paciente. Às vezes a gente pensa que, né, eu não vou entender nada. Não é. Tem muita coisa assim que vai ter uma linguagem mediana e você pode até perguntar ali para uma inteligência, né, ou num dicionário alguma palavra ou outra que você não entenda. Agora, por que eu tô falando isso e por que isso é importante? Por exemplo, se você vai totalmente ali, né, desnorteado, sem entender nada da sua doença, se você não pesquisa nada sobre isso, né? E aí você chega lá no médico sem saber nada, qualquer coisa que te falarem, você vai fazer. Concorda? Mas ele não é um profissional? Ele não tá ali para me ajudar? Lógico que sim, né? Mas você deve concordar comigo que todo profissional, existem profissionais e profissionais, não é mesmo? Não é porque a pessoa é mecânica que ela vai passar o melhor tratamento ali pro seu carro também. Então, normalmente você pesquisa um bom mecânico, né? Alguém que não vai passar nada que vai ser exagerado em valor, às vezes coisas que você nem precisava trocar.
alguém que seja honesto, não é assim? A mesma coisa vai se tratar de você, né? Então você tem que pesquisar um bom profissional, um profissional. Como que eu pesquiso um bom profissional? Começando por aí, né? Então, se você está num sistema particular, se você tem um convênio, né? Pergunte para pessoas que já passaram por essa experiência. Pergunte com quem ele passa, se ele gosta do profissional. Pergunte para outros médicos seus. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que trata asma, vou dar um exemplo. Aí você passa com um pneumologista, né? Aí você tem muito contato com o seu pneumologista. Aí você descobre o câncer de mama. Aí você poderia chegar no seu pneumo e falar assim: olha, você conhece um bom oncologista? Alguém de confiança? Uma boa mastologista ou um bom mastologista? Então, esses dois profissionais, eles vão ser essenciais no seu tratamento. O mastologista e o oncologista. E o que a gente já começando a aprender hoje, né? Quem são esses profissionais? Então, o mastologista é o médico que cuida da mama. Então, ele estudou tudo sobre o funcionamento da mama. E a doença, né, mais assim agressiva que existe ali na mama é o câncer de mama. Então, ele sabe tudo sobre câncer de mama. E o que o mastologista, qual é o papel dele no câncer de mama? O papel dele principal é operar, né, em especial. Então, ele vai fazer a operação, né, do câncer, vai retirar o tumor, né, quando indicado, tá? Quando indicado. Então, é isso que ele vai fazer. Também ele vai te guiar frente a todo esse processo, né? Ele vai te acompanhar também no tratamento, mesmo durante o tratamento oncológico, ali, né, com o oncologista, ele vai continuar te acompanhando. Ele vai ser o seu médico de rotina também, que vai te palpar, que vai ver como que está, que vai fazer aquele exame físico também. E também vai fazer as indicações de alguns outros tipos de tratamentos, né? Hormonais, etc. Visto que muitos mastologistas automaticamente já são ginecologistas também, né? E quem é o oncologista? O oncologista, ele é o médico que estuda câncer, qualquer tipo de câncer. Então, quando a pessoa ela faz oncologia, ela aprende cânceres, de modo geral, né? E aí, normalmente, eles se especializam em alguns tipos, visto que existe câncer de todo tipo, né? E aí, normalmente, os médicos ficam mais especialistas, às vezes, em cânceres que eles dividem como tumores sólidos e os que não são sólidos. Então, por exemplo, o tumor de mama, ele é um tumor sólido, né? Como se, o que é sólido? É como se fosse uma pedrinha, vamos falar assim, né? Que a gente pode palpar. E tem os oncologistas que tratam tumores não sólidos, que são as leucemias, né? Que são, não é sólido, né? Então, normalmente, eles meio que se dividem assim, tá? E aí, o oncologista, o papel dele no câncer de mama é passar o seu tratamento. E aí, o que é o tratamento? É os medicamentos oncológicos. Então, é ele que vai definir a quimioterapia, se vai ter quimioterapia, se vai ter radioterapia, se não vai ter, quantas sessões, que remédio você vai tomar lá. É o seu oncologista que vai definir. Então, ele que trata dessa parte. Então, por isso, esses dois profissionais, eles são muito importantes trabalharem juntos. E esses dois profissionais são os profissionais mais importantes que você vai conseguir, que você vai ter, né, que continuar acompanhando, não é só durante ali no início, né, descobrir, tratei e acabou, não. Vai ser os dois que vão guiar ali os próximos 10 anos da sua vida, pode ter certeza, 5, 10 anos da sua vida. Então, por isso, veja a importância, né, de você passar com um bom profissional nessa área. Então, se você tem um convênio, né, primeiro eu falei com esse público, pesquise esses dois profissionais muito bem. Se você não tem um convênio, se você é um paciente do SUS, como aconteceu comigo, eu vou te passar a minha experiência baseada na minha cidade, tá? Então, existem muitos médicos bons no SUS, muito bons. Não tem nada a ver por ser do SUS ou não ser, tá? Mas
Às vezes, no tratamento público, às vezes a gente não tem algumas possibilidades. Então, às vezes a gente tem algumas restrições, né? Infelizmente. Então, quando eu passei com uma mastologista, eu passei primeiro com uma mastologista particular, porque eu não tenho convênio, paguei a consulta, que é uma pessoa maravilhosa, que continua me acompanhando até hoje. E quando eu fiz a primeira consulta com ela, quando eu descobri que era câncer mesmo e tudo, ela até usou a seguinte expressão assim pra mim: olha, se você vai tratar lá no hospital, né, público da minha cidade, mas continue, né, pode ir marcando consultas aqui comigo, porque às vezes vai ter alguns detalhes que vão ser importantes você passar aqui. Eu confesso que eu achei meio estranho essa frase dela, achei que, se eu já vou passar lá, pra que eu vou ficar pagando consulta? Mas mal sabia eu o que eu ia passar dali pra frente, entendeu? E foi muito importante no meu tratamento ter feito esse intercâmbio, digamos assim. Então, tinha meu mastologista lá no SUS e mais ela que eu pagava particular, que infelizmente eu precisei, né, dessa situação, porque eu não tinha 100% confiança lá no hospital. Não é por ser público, hein? Vou deixar bem claro isso. Mas é porque eu tinha passado por algumas experiências ruins lá dentro, que ele faltou, né, passar alguns tratamentos que eram importantes e não foi me passado. E aí ela me passou. Entendeu? Então, por isso é que eu falo, pesquisem, pesquisem, pesquisem bastante. E aí, o que acontecia? Quando eu já ia lá, eu já ia meio que calçada, né? Meio que sabendo o que devia ser feito, que tipos de exames deveriam ser pedidos e etc. Por isso que eu falo que esse canal, o objetivo é o meu olhar como paciente. Porque são coisas que às vezes as pessoas não falam pra você e são muito importantes. E o vídeo de hoje é o meu primeiro vídeo sobre como você deve se portar como paciente. E importante também é na consulta, né? Como que você vai se portar? Então, achou um profissional que você viu comentários bons, né? Hoje em dia a gente coloca lá naquela plataforma de busca, né? Que todo mundo pesquisa, você vê os comentários sobre aquela pessoa. Então, por exemplo, vai passar com o médico, pode ser na rede pública, vê o nome dele, pergunta o nome dele lá na recepção. Porque às vezes no papel não vem. Qual que é o nome do médico que eu vou passar? Qual é o nome? É um oncologista ou ele é mastologista? Já vai ciente do que você vai fazer ali. Primeira coisa. Então, por exemplo, você vai lá passar com um mastologista, não adianta você perguntar que químio eu vou fazer. Ele não vai saber te responder, porque isso é coisa do oncologista, entendeu? Então, é importante você saber que médico faz o quê, entende? Eu vou passar com o neurologista. Neurologista é médico de cabeça. Eu vou chegar perguntando dos ossos, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Eu tô dando um exemplo aqui para você entender sobre isso. Chegou lá, tenha um roteiro de perguntas. Perguntas comuns, dúvidas suas mesmo. Então, por exemplo, descobri essa doença, eu tô assustada. Eu quero saber, tem cura? Sei lá, todas as perguntas que vieram à sua cabeça, coloca por escrito. Porque eu entendo que às vezes quando você chega lá, parece que some o negócio. Aí você levanta da cadeira, vai embora, você lembra, não é? Então leva um roteirinho de perguntas e faça essas perguntas ao profissional de acordo com aquilo que ele vai saber, né? Responder. E se ele não souber, ele vai te dizer: olha, isso não é comigo, isso é com o meu colega, é a área dele. Então você já anota ali, ó, com o outro colega, com o fulano, coloca ali. Isso não é errado, pelo contrário, isso é muito importante, porque é da sua vida que a gente tá falando aqui. Você deve ser a pessoa mais interessada em saber sobre você, concorda? A gente não pode ser como um robô, né? Que chega no lugar, senta, ouve, não entende nada, não pergunta nada, levanta, sai com uma receita na mão e fala: vou fazer isso aqui e tal. Pelo amor de Deus, né? Se a gente não age assim nem com o carro da gente que a gente tem, né? Que dirá com a gente mesmo, né? Com o nosso corpo, com a nossa vida. Então é muito importante chegar lá, perguntar. Uma pergunta muito importante de você fazer para o profissional é: esse é o tratamento mais moderno que existe para o meu caso? Olha que pergunta importante. Veja se tem sinceridade, né? Às vezes, né, na rede pública ele pode dizer não.
Não é o tratamento mais moderno, mas nós estamos aqui na rede pública, o que temos. O que eu poderia fazer, doutor ou doutora, para eu conseguir o melhor tratamento? Pro meu caso, qual seria o melhor tratamento indicado aqui? Qual seria o ideal, né? Então são perguntas importantes a gente fazer pro profissional, pro médico que você tá passando. Outro tipo de pergunta, né, que a gente pode fazer: tratamentos alternativos, né, terapias alternativas. Então, vou fazer uma quimioterapia. Que mais pode me ajudar frente a esse tratamento? Coisas naturais, comprovadas cientificamente. Terapias integrativas, né, que a gente pode acrescentar, que vai me ajudar na minha qualidade de vida durante esse momento que eu tô passando e até depois. Então, o vídeo é para explicar um pouco sobre isso. Que tipos de perguntas, como paciente, é importante você fazer? Eu sei que esse vídeo ficou longo, eu acabei acho que falando ali de uns 3, 4 temas, se for para ver aqui, né? Mas eu quero que você, como paciente, se você se identifica com isso, espero que você tenha entendido o que eu quis dizer, que tipo de pesquisa você deve fazer. Eu vou ter outros vídeos com exemplos específicos sobre como eu agi, o que eu passei, e vou dizer até algumas experiências minhas ali do que eu passei relacionado ao câncer de mama, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, tô fazendo de todo o coração para ajudar o máximo de pessoas possíveis.